Minette Society uma vez saíram no Blitz uma reportagem do concerto no Johnny Guitar, que era do Teenage Drool Festival, que era organizado pelo João Paulo Feliciano. Lembro-me de ver uma fotografia da Mariana e ler o texto, e eles tinham todos 15 anos, e as influências eram Sonic Youth e Breeders e os Pixies. E pensei assim, 15 anos a tocar, e gosto destas bandas, também gosto destas bandas. E eu pensar assim, bem, se eles podem, por que não eu? Eu já tocava guitarra, mas sempre foi um sonho, foi um pouco um projeto de vida querer ter uma banda, só que eu nunca conseguia arranjar as pessoas certas. Eu já estava a gravar uma demo, uma maquete, no estúdio lá nas Caldas da Rainha, no Blue House Studio. Portanto, os Nut acabaram e eu juntei uma baterista dos Nut e formámos os Plasticine, tipo, passado uma semana. Eu telefonei logo e aquela maquete que ficou pendente, que tinha só uma música gravada, completámo-la, já como banda. Entretanto, tipo, passado uns meses entrou um baixista, também de outra banda das Caldas, que era o Sparking Plug, o Luís Gaspar, e começamos a dar concertos. Pixie said I'm okay, but I don't really care. Pixie said I'm okay, but I don't really care. Eu mandava vir essas coisas da minha equipa e a Elsa escrevia sempre cartas muito simpáticas. E houve um dia que ela me pediu uma fotografia minha. E eu mandei-lhe uma fotografia minha, até num concerto. Desde que falei que tinha uma banda, ela nem ouviu, ela disse, eu quero-te editar. Foi muito engraçado. E entretanto tornou-se Plasticine, e então ela organizou um concerto em abril de 98, no bairro Alto, no Rookie, no Instinto Rookie. E nós tocámos com os My Best Knowns e com os King Neptune's Favorite Band, que era uma banda também das Caldas que eu vi aqui por escrito também. E foi o nosso primeiro concerto. A Elsa também contactava com outras editoras que distribuíam o catálogo da equipa. E a partir dessas editoras chegámos a entrar em compilações também. Maquetes que foram para programas de rádio que nós nem sabíamos que existia. Saímos no Blitz a anunciar a edição e um review, e também o nome Beekeeper lá também trazia outra, ali o carimbo Beekeeper trouxe outra. As pessoas, espera, isto é Beekeeper, vamos mandar vir esta maquete. E houve outra curiosidade de conhecer, isso foi importante. E contactos de rádios e pessoas que queriam entrevistas, e foi assim um bocadinho estranho, porque eu não fazia ideia que existiam tantos programas de rádio na altura, foi muito gratificante e engraçado. Late at night you will drive me into the silver sky. Eu adorava empacotar maquetes e escrever cartas às pessoas, as pessoas me pedirem-nos maquetes. As rádios também, recebi esse pedido do Blitz e via Beekeeper, havia imensas rádios a pedirem-nos maquetes. E eu escrevia sempre uma carta, acho que fazia parte, não mandar. A Elsa também me ensinou isso, não é? Escrever uma carta, a agradecer, sempre escritas à mão, num papel normal ou num papel tipo, sei lá, de um flyer, para trás de um flyer, é sempre aquela estética engraçada. E acho que é isso mesmo que eu recordo desses tempos, essa do it yourself. Mais uma maquete, depois em 99, já em CDR. Quisemos também ter mais o que na altura quisemos ser nós a ter mais o controle
maquetes e distribuição. Fizemos uns mais concertos, essa maquete tipo, nos permitiu ir para outras compilações, uma delas da Borland, também que agora se fala mais. Mas depois tipo, nós fomos estar todos para fora e acabamos por esperar. Ainda tentámos fazer uns ensaios, mas era tudo muito esporádico já e as coisas acabaram por se desintegrar. Nós ainda tocámos em 2001, o nosso último concerto foi em 2002. Entramos em estúdio em Coimbra para gravarmos uma compilação. E pronto, foi a nossa última prenda para as pessoas e para nós também. Me before get started, don't know my back hurts. Pull it back, I'm on your arms, skip away from sadness. Even though I met you there, it's what my head is screaming. That is why I should regret from my infinite sadness. Filmaste? Está a luz apagada, não é?